Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal aceita denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo, os dois do PT. O casal é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Dinheiro de propina teria ido para a campanha dela em 2010. Presidente da Petrobras, Pedro Parente, informa Temer sobre freio nos investimentos e admite que o preço da gasolina pode cair. Morre o empresário Sérgio Gomes, o Sombra. Ele era acusado de sequestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Dória sobe de novo no Datafolha e se isola em primeiro à frente de Russomano. Marta cai e fica no empate técnico com Haddad no terceiro lugar. E explodem os casos de roubo e furto de celular na Avenida Paulista. O pior dia é domingo, sem trânsito e cheio de gente. Na segunda reportagem sobre roubo de celulares, nós vamos mostrar que a Avenida Paulista é uma das áreas onde mais se roubam aparelhos na cidade. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados quase 3.000 casos. Eram 7 horas da noite quando esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi abordada por 2 bandidos. Ele pulou da moto e já veio com a arma. O bandido me convenceu com as palavras calma dele. Ele disse assim: "Mina, tu vai morrer." Aí levou o celular e levou a bolsa. O telefone levado era de última geração. Ela tinha começado a pagar as prestações. Estou com prejuízo financeiro, mas eu sinto mais o prejuízo moral. De saber que tem uma pessoa com um objeto que me pertence, cujas informações ali eu não sei até que ponto elas podem ser quebradas ou não. No caso do Lucas, foi numa fração de segundos. Estava esperando minha namorada e peguei meu celular para falar com um amigo. De repente eu senti ele ser tirado da minha mão e antes que eu pudesse reagir, eu olhei e vi um cara de bicicleta, mais ou menos uns 15, 16 anos, correndo extremamente rápido. Cheguei a correr atrás dele, a gritar, e aí o moleque virou a rua e sumiu. Não é de hoje que a chamada gangue da bicicleta age na Avenida Paulista. Gente que se aproveita do descuido alheio para furtar telefones cada vez mais sofisticados. Por mais que você sabe que a Paulista é uma região delicada, você precisa passar uma informação. Então não é nem por questão de desuso. Mas você se sente violado, porque é uma coisa que você luta com trabalho, com dignidade, né? E aí você é roubado. Não existe uma categoria específica das ocorrências envolvendo aparelhos de celular. Nos boletins de ocorrência da polícia, elas são registradas como furtos ou roubos em geral. Por isso é tão difícil saber o crescimento exato desta modalidade de crime. Mas o que se sabe, no entanto, é que a Avenida Paulista, e mais precisamente este trecho em que nós estamos, é o campeão desses casos na cidade. É o trecho entre as Alamedas Campinas e Joaquim Eugênio de Lima, bem em frente ao prédio da TV Gazeta. Este pedaço concentrou a maior parte dos quase 3.000 casos registrados na Paulista entre janeiro e junho desse ano. O aumento de furtos aqui foi de 53% no período e o de roubos 30%. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação e divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. E tem até dia e horário mais visado pelos ladrões. É domingo, entre 13h e 19h, dia em que a Paulista é aberta para lazer e com mais gente circulando. Na delegacia da região, os números confirmam que houve uma escalada de roubos e furtos na Paulista. Solicitamos entrevista com a delegada titular, mas o pedido foi recusado. Enquanto isso, a população faz o que pode para evitar ser vítima da violência. Eu não costumo atender o telefone no meio da Paulista ou em qualquer outra rua. O celular sempre guardado e prestando atenção quem está nos seus arredores. A Polícia Militar afirma que 1.001 pessoas foram presas durante o ano passado, envolvidas nos crimes de roubo, furto e receptação de celular, e 1.137 aparelhos foram apreendidos na área da 1ª Seccional, no centro. Em operação feita há um mês na Avenida, a Polícia Civil atuou 4 pessoas em flagrante por receptação e apreendeu vários objetos, relógios e celulares. A Secretaria da Segurança Pública diz que reforçou o policiamento na região da Paulista, principalmente aos domingos, dia em que ela é aberta ao público para lazer. Ministério Público pede à Justiça Eleitoral a cassação do registro da candidatura do tucano João Dória à Prefeitura de São Paulo por abuso de poder político. Hoje, ele e outros candidatos cumprirão agenda de campanha pela cidade.
No primeiro compromisso, o principal assunto abordado pelo candidato João Dória não foi a sua liderança nas pesquisas de intenção de voto. O candidato João Dória, do PSDB, fez campanha aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ligado à Força Sindical, aqui na Liberdade, na região central. O tucano precisou se defender da ação proposta pelo Ministério Público, que pediu à Justiça Eleitoral a cassação do registro da candidatura dele por abuso de poder político. A promotoria acusa também o governador Geraldo Alckmin de ter usado a máquina estadual a favor de Dória, seu afiliado político, ao nomear Ricardo Salles, do PP, para a Secretaria do Meio Ambiente em julho. O PP é um dos partidos da coligação da chapa de Dória. Deu-se uma Secretaria de Estado do Meio Ambiente para um partido e o partido compôs com a coligação. Ao compor com a coligação, esse partido, que é o Partido Progressista, o PP, deu para a coligação o seu tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Para que se tenha uma ideia, o PP contribuiu com aproximadamente 25% do tempo total da coligação. O candidato alega que não houve nenhuma irregularidade. Há 1 ano e meio que nós estamos respondendo e todos eles nós temos ganho no judiciário. E os juízes têm nos dado favorável, a posição é sempre favorável. Eu entendo isso com normalidade também, eu não vou me antepor e criar nenhum antagonismo com o Ministério Público. Eu respeito o Ministério Público. Pela manhã, Fernando Haddad, candidato à reeleição pelo PT, fez uma caminhada em Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste. Haddad prometeu, se eleito, criar um seguro enchente para famílias que tiverem prejuízo com chuvas fortes e alagamentos. Uma das coisas que eu estou garantindo é que nós vamos fazer uma espécie de seguro para as pessoas. Quando houver invasão de água nas casas, nós vamos pagar um enxoval para a família que for atingida. Que valor? No valor, aproximadamente, o valor suficiente para repor os móveis básicos. Alguma coisa entre R$2 e R$3 mil. O primeiro compromisso da candidata Marta Suplicy, do PMDB, também foi na Zona Leste. Ela caminhou junto com o filho Supla pelas ruas de Cangaíba. A candidata pediu votos e saiu sem falar com jornalistas. Celso Russomano, do PRB, esteve em outro sindicato, o de transporte de cargas na Zona Norte. Disse que, mesmo em queda nas pesquisas de intenção de voto, tem chances de chegar ao segundo turno. Se for eleito, disse que vai investir em tecnologia para melhorar a segurança urbana. Nós vamos cadastrar, tirar antecedentes e uniformizar todos os guardas noturnos de São Paulo. Eles vão continuar trabalhando, recebendo da comunidade, só que para que eles sejam cadastrados, eles têm que ter o endosso de todos os moradores para quem eles prestam serviço, vão ter que ter antecedentes criminais e nós vamos disponibilizar para eles um aplicativo no celular em que eles podem falar com a Guarda Civil Metropolitana e informar situações de risco. Luiz Erondina, do PSOL, fez caminhada e panfletagem no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Major Olímpio, do Solidariedade, caminhou pelo bairro Imirim, também na zona norte. Depois, se reuniu com a equipe de campanha. Mesmo não sendo obrigatório, muitos idosos acima dos 70 anos ainda fazem questão de votar. Aos 70 anos, seu Adelson não abre mão de caminhar com Billy todas as manhãs, do futebol de domingo e de votar nas eleições. Ele nem precisava, mas faz questão. Se você se aposenta, você se afasta, não vota nem nada, você não pode cobrar nada. Você vai cobrar de político alguma coisa? Não vai. Seu José Henrique também é muito ativo aos 77 anos, mas depois que foi liberado da obrigação, resolveu que não iria mais votar. Completei 70 anos, eu parei. Sei lá, comodidade, né? Pela lei, não são obrigados a votar analfabetos, menores de 18 anos e maiores de 70. Na hora de votar, o idoso que tem problemas de mobilidade pode ter um acompanhante de sua confiança. Eleitores com mais de 60 anos têm prioridade na fila. O número de pessoas com mais de 70 anos aptas a votar aqui em São Paulo vem aumentando. Nas últimas eleições municipais de 2012, eram 694 mil. Agora, em 2016, são 819 mil. E a tendência é de crescimento. Projeções populacionais mostram que em menos de 2 décadas, o número de idosos aqui na cidade será maior que o de jovens.
Maria Auxiliadora tem 66 anos, ainda dá aulas na rede municipal e não pensa em deixar de escolher seus candidatos tão cedo. Mesmo depois de 70, eu acho que a gente precisa participar. Na praça, onde muitos idosos se exercitam, conhecemos também a Dona Rosa. Ela é boliviana e por isso não pode votar no Brasil. Mas depois de 40 anos vivendo em São Paulo, sabe que tem pelo menos o direito de cobrar. Ainda bem, nunca encontrei os prefeitos aí, senão eu cobrava. E eu sou boa para cobrar. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra João Dória do PSDB em primeiro na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos. Na pesquisa divulgada no final de agosto, o tucano João Dória tinha 5%. Em 9 de setembro, tinha 16%. Em 22 de setembro, tinha 25%. E agora, tem 30%. Na primeira pesquisa, Celso Russomano, do PRB, tinha 31%, depois 26%. Na terceira pesquisa, caiu para 22% e manteve esse percentual na pesquisa de agora. Marta Suplicy, do PMDB, começou com 16%. Depois foi a 21%. Na terceira pesquisa, tinha 20% e agora tem 15%. Candidato à reeleição, o petista Fernando Haddad tinha 8%, depois 9%, depois 10% e agora tem 11%. Na margem de erro, ele e Marta Suplicy aparecem tecnicamente empatados em terceiro. Luiz Erundina, do PSOL, começou com 10%, depois foi a 7%, 5% e manteve os 5% nesse último levantamento. Major Olímpio, do Solidariedade, manteve 2% em 3 pesquisas e agora tem 1%. Nessa pesquisa, Levi Fidelix, do PRTB, aparece com 1%. João Bico, do PSDC, Ricardo Yang, da Rede, Altino, do PSTU e Henrique Arias, do PCO, não pontuaram. Brancos e nulos somam 12%. Não sabem, 4%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Datafolha ouviu 1.260 eleitores da cidade de São Paulo ontem. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa a disputa eleitoral aqui em São Paulo. A disputa eleitoral na cidade de São Paulo tornou-se uma espécie de laboratório dos humores do brasileiro em relação à política nacional. A evolução das pesquisas revela que o eleitor da capital paulista começa a decidir o seu voto a partir de um raciocínio punitivo. A maioria parece guiar-se pelo desejo de punir os candidatos de partidos ou grupos políticos mais diretamente vinculados às crises econômica e moral. Nem todo mundo é capaz de entender a situação político-econômica do país. Mas basta você visitar a padaria, frequentar a feira, entrar num boteco, que estão lá latejando as crises que caracterizam essa situação político-econômica do país. As pessoas estão de saco cheio de corrupção e de flagelos como desemprego e a carestia. E esse mau humor se reflete diretamente na decisão de voto. O PT já contabiliza o provável insucesso do prefeito Fernando Haddad como sua principal derrota na temporada eleitoral de 2016. A deposição de Dilma, a conversão de Lula em réu, as prisões de ex-ministros, tudo isso transformou o PT numa bola de ferro. A ex-petista Marta Suplicy também sente o peso dessa bola. A ascensão meteórica de João Dória é outra face do mesmo fenômeno. O candidato do PSDB se diz um não político, um empresário. No instante em que a carceragem de Curitiba está cheia de empresários, isso pode não significar grande coisa. Mas Dória se beneficia dos humores de um eleitor que dá com os burros na água e procura se agarrar aos burros mais secos. Boa noite. O dia começou frio aqui na capital. À tarde, a máxima foi aos 23 graus, mas graças ao sol forte, a sensação foi até de mais calor. Mas agora à noite o frio já voltou e de madrugada pode chegar a fazer 11 graus apenas. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Para amanhã, em todo o centro-sul do país, quem predomina é o ar seco, que afasta as chuvas e mantém o tempo firme.
Já no centro-norte, áreas de instabilidade associadas à frente fria, que agora já se afasta para o oceano, espalham muitas nuvens de chuva desde o sul da Bahia, passando por Alagoas, Piauí, Pará, até o oeste do Acre. Nessa área em azul, entre a Bahia e o Sergipe, o tempo fica bem fechado, com temperaturas mais baixas que o de costume. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, capital do Sergipe, o dia amanhã será chuvoso, mas nem assim esfria, viu? Mínima de 24 e máxima em torno dos 28 graus. Em Belo Horizonte, teremos tempo firme, com máxima também de 28. Em Cuiabá, o dia fica bem abafado, com calorão de 39 graus, por isso as pancadas de chuva acontecem no final da tarde. Em Curitiba, no sul do país, vai fazer frio essa madrugada, com mínima de 10, mas esquenta à tarde, faz até 26 graus. Vamos agora ver como fica o tempo aqui em São Paulo? A previsão para todo o estado é de um dia de sol, tempo seco e calor. Até faz friozinho de madrugada e de manhãzinha, mas à tarde as temperaturas disparam. Chega a fazer até 34 graus em Araçatuba e 35 em Votuporanga. Na faixa leste, teremos máxima de 27 graus em Caraguatatuba e de 31 em São José dos Campos. Para a capital, o dia pode começar com nevoeiro, mas que logo se dissipa e dá lugar ao sol forte. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 11 e máxima à tarde de 27 graus. Na quinta-feira, o dia será de bastante sol pela manhã, a máxima vai aos 28 graus, mas à tarde as nuvens aumentam e teremos uma queda acentuada nas temperaturas à noite e pode até garoar. Na sexta-feira, o tempo fica fechado e a máxima não vai passar dos 20 graus. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Petrobras, Pedro Parente. A estatal vai reduzir investimentos nos próximos anos. O presidente da estatal falou na saída do encontro. Ele disse que apresentou a Temer o plano de investimentos da Petrobras para o período 2017-2021. O plano prevê cerca de 74 bilhões de dólares de investimentos nos próximos anos. O valor é 25% menor que os 98 bilhões previstos para o plano do período anterior, anunciado em janeiro deste ano, ainda na gestão Dilma. Apresentamos ao presidente as questões que são relevantes para o desenvolvimento desse setor no país. Não é só uma questão da Petrobras, é uma questão do setor. Um setor que pode dar uma resposta muito rápida em termos de investimentos. E o presidente ficou muito interessado em relação a esse tema. Parente disse que a estatal adotará a política de paridade internacional para definir o preço da gasolina, o que, segundo ele, pode resultar na queda do preço do combustível aqui no Brasil. No entanto, não sinalizou quando a Petrobras pode anunciar uma redução do preço. Essa política de preços de combustíveis, como eu já informei várias vezes, é um tema empresarial da Petrobras e que nós estamos discutindo internamente uma política. Essa política terá como referência a paridade internacional. Então, logo essa discussão esteja concluída, nós informamos a vocês. Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, se tornam réus na Lava Jato. Eles vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão foi por unanimidade da segunda turma do Supremo, formada por 5 ministros. Para o relator do caso, o ministro Teori Zavascki, há indícios suficientes da prática reiterada de ilícitos por Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Segundo Teori, existe descrição clara dos fatos. Os dois foram acusados de ter recebido R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010. De acordo com depoimentos de delatores na Operação Lava Jato, o valor é oriundo de recursos desviados de contratos da Petrobras. Os dois foram citados nas delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A defesa do casal nega e aponta divergências entre delações premiadas. Em maio, o ex-ministro Paulo Bernardo chegou a ser preso na Operação Custo Brasil e, em agosto, se tornou réu na Justiça Federal de São Paulo. Ele é acusado de receber R$7 milhões de propinas de esquema de empréstimos consignados. Além de Gleisi, Paulo Bernardo virou réu na mesma ação penal o empresário Ernesto Krugler Rodrigues, ligado ao casal. Morreu aqui em São Paulo o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ligação com o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT.
O crime foi em 2002. Sombra, que era amigo e segurança do prefeito, foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de ser um mandante do crime. Em 2012, 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, em Diadema, foram condenados pela morte de Celso Daniel. Eles confessaram o crime, mas Sombra foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou a ação contra ele porque a defesa de alguns acusados teria sido cerceada. Celso Daniel foi assassinado a tiros depois de ser sequestrado em janeiro de 2002. No momento do sequestro, era Sombra que dirigiu o carro em que o prefeito estava. O corpo de Celso Daniel foi encontrado numa estrada em Juquitiba. A polícia disse que foi um crime comum, mas o Ministério Público apontou motivação política. Durante a investigação, 7 testemunhas foram mortas em circunstâncias suspeitas. Celso Daniel era coordenador do programa de governo de Lula durante a pré-campanha presidencial em 2001, posto que depois da morte dele foi assumido por Antônio Palocci. No ano passado, Sombra chegou a ser condenado a 15 anos de prisão por corrupção e recorria em liberdade. Era acusado de liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido. O dinheiro recolhido iria para o Caixa 2 do PT. Em maio, a Justiça condenou o partido a devolver 3,5 milhões de reais aos cofres da Prefeitura de Santo André, que seria a soma da propina cobrada de 1997 a 2001, e ainda a pagar outros 10 milhões de reais de multa. Na época, o partido considerou a decisão injusta e informou que iria recorrer. Sombra nunca admitiu envolvimento com a morte de Celso Daniel, mas era réu na ação, o único que ainda não tinha sido julgado 14 anos depois do crime. O caso seria retomado agora, no mês que vem, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levá-lo a júri popular. Sombra lutava contra um câncer havia anos. Ele morreu esta manhã num hospital da Vila Formosa, onde estava internado. O corpo dele será cremado. Lava Jato apura o elo do ex-ministro Antônio Palocci com a Odebrecht desde 2004. É o que aponta o relatório da Polícia Federal da 35ª fase da Lava Jato, que prendeu temporariamente o ex-ministro. Naquele ano, Palocci era ministro da Fazenda do governo Lula. Para a Lava Jato, o que reforça essa tese são os e-mails trocados entre diretores da Odebrecht. Nas mensagens, eles usam o codinome italiano. Para os investigadores, esse seria o apelido de Antônio Palocci. Num e-mail encaminhado de um usuário identificado como P. Leão, do servidor da empreiteira, no dia 3 de maio de 2004, a João Pacífico Ferreira, diretor da Odebrecht, há menção sobre a atuação de italiano junto a governadores de estado. O assunto é relacionado à recuperação da ferrovia que liga Bauru, no interior de São Paulo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Para a Polícia Federal, teria sido um arranjo prévio de Palocci com o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Num outro e-mail, anexado pela Lava Jato do dia 10 de maio de 2004, Odebrecht manda para a sua secretária notas direcionadas a Emílio Alves Odebrecht e Pedro Novis para temas que deveriam ser tratados por eles com o italiano, envolvendo obras, liberação de recursos do Orçamento Geral da União e programas de saneamento relacionados provavelmente à liberação de dinheiro da Caixa Econômica Federal. O mesmo e-mail aponta ainda que Pedro Novis deveria tratar com o italiano sobre o tema de exportação de serviços. Há também e-mails que sustentam que Palocci teria atuado em favor da empreiteira em negócios na África desde 2005, com a ajuda do BNDES. Para a Lava Jato, o ex-ministro atuou em favor da Odebrecht na liberação de financiamentos do banco para Angola. Para os investigadores, o valor total da propina movimentada por Palocci chega a 128 milhões de reais e ele pode ter recebido diretamente 6 milhões de reais. A defesa de Palocci contesta as acusações e diz que ele jamais recebeu qualquer vantagem ilícita.
Após conversa telefônica, a presidente Michel Temer decide manter no cargo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. No domingo, Moraes disse em um evento de campanha do PSDB de Ribeirão Preto que haveria novas fases da Lava Jato nesta semana. Ontem, numa operação, a PF prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Alexandre de Moraes foi acusado pela oposição de ter informação privilegiada da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Segundo o Palácio do Planalto, nesse telefonema, o ministro disse a Temer que sua declaração tinha apenas o intuito de reforçar que a operação vai continuar com as investigações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Na semana passada foi preso o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, acusado de ter achacado um dos empresários privilegiados por créditos do BNDES, Eike Batista, durante os governos Lula e Dilma. No começo dessa semana foi a vez do seu antecessor, Antônio Palocci, acusado de um grande esquema que mostra que não foi um caso de corrupção, foi um maior assalto de todos os tempos na história da humanidade, em que os cofres da nação, da República, foram limpos. Pois é, aí aparece o seu Alexandre de Moraes, ministro da Justiça de Temer, que era vice da Dilma, né, para fazer gracinha num comício em Ribeirão Preto, dizendo que da mesma forma que houve Lava Jato na semana que terminava, também haveria na próxima. Ele pode ter tido a má intenção de causar transtornos à Lava Jato, que estava descobrindo isso tudo, pois se sabe que há uma conspiração e que o PMDB e o PSDB estão nela. Pode também ter feito um vazamento de alguma notícia que pode ter sido dada pelo superintendente da Polícia Federal em São Paulo, com quem ele esteve em reunião na sexta-feira antes do domingo. O que é certo é que no dia seguinte isso aconteceu em Ribeirão Preto, onde ele fez essa afirmação infeliz, e aí disse o Temer para amigos que aquilo foi uma coincidência lamentável. O Temer tem aí 3 eventuais motivos para admiti-lo e não o fez. O primeiro dele é que, se ele está tentando sabotar a Lava Jato, ele está sabotando a mais popular instituição da democracia no Brasil. Ele pode ter também feito ali uma bravata, e aí não seria um vazamento, seria uma profunda irresponsabilidade, uma leviandade que também o desaconselha para o cargo. E, por fim, ele pode ter tido azar, a coincidência. Aí ele é um azarado e também não lhe facilita o trabalho como ministro da Justiça. Faria bem Temer se tivesse demitido. Aliás, eu acho que mais dia, menos dia ele vai ter que demitir, porque outro ele vai aprontar. Bom, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Com base em e-mails trocados entre executivos da Odebrecht, a Polícia Federal suspeita de pagamento de propina em obras das linhas 2, verde e 4 amarela do metrô de São Paulo, feitas durante governos do PSDB. Os investigadores descobriram mensagens com supostos pedidos de pagamentos indevidos referentes às obras das 2 linhas. Por exemplo, a Polícia Federal afirma que, em e-mails trocados no ano de 2006, constata-se que havia detalhamento de como seria efetuado o pagamento de propina pelo consórcio que a Odebrecht integrava para a execução de obras relativas à linha 4 do metrô de São Paulo. Neste e-mail, o título é PPP Linha 4 e o codinome para quem o dinheiro deveria ser pago é Cambada em São Paulo. A Odebrecht participou do consórcio que fez os lotes 1 e 2 da linha 4 e também atuou na expansão da linha 2, ligando as estações Ana Rosa e Imigrantes. A Polícia Federal afirma não ter identificado a quem se referem os codinomes. Por isso, os possíveis destinatários destes pagamentos não foram alvo da Operação Omertá, deflagrada ontem. No próximo dia 2 de outubro, começam as comemorações do Ano Novo Judaico. E como manda a tradição, uma semana antes, as mulheres judias se encontram no Mega Halal Bake, um evento anual da culinária judaica. Mãe, filha e um desafio em família, acertar a receita.
O marido está esperando que chegue em casa e faça alguma coisa ou que entregue algo, não sei se vai dar. Tem uma colinha daí com a receita? Não? Parece que tem, parece. Vamos ver. A receita direitinho, pra gente fazer legal, né? Tem que chegar e a família tem que gostar, não é? São 2,5 toneladas de farinha, 360 quilos de açúcar, isso sem falar no óleo, água, ovos e gotas de chocolate. É a 3ª edição do Halá Bake, que significa assar o pão. No caso, o halá, uma das iguarias mais tradicionais da culinária judaica. O pão redondo, em formato de trança, representa a continuidade e a fluidez de boas energias. Quando a gente é unido, a gente pede junto para Deus, as bênçãos vêm com mais força, com mais energia, com mais vitalidade. Então, se uma pessoa reza e é respondido, quando todo mundo reza junto, a união faz que tem mais força e Deus responde com certeza. Segundo a tradição, quanto mais mulheres judias botarem a mão na massa, maior o alcance dos pedidos de paz e prosperidade. O evento também é uma espécie de prévia do Ano Novo Judaico. No próximo dia 2 de outubro, os judeus celebram o ano 5777. A ocasião, portanto, não deixa de ser um Shana Tová antecipado, o Feliz Ano Novo na língua hebraica. A ideia de comemorar e fazer em volta da mesa é que não fica só aquelas energias e tudo que que a festa está te trazendo, que o Ano Novo está te trazendo, não fica só no metafísico. A gente acaba comendo de um jeito que você acaba incorporando isso no físico, dentro do seu corpo. Você acaba envolvendo o seu corpo físico também dentro de tudo isso que o Ano Novo vai estar para trazer. Pena é que a nossa equipe não pôde experimentar a iguaria judaica, já que as massas só serão assadas nas casas de cada uma das participantes. Exército sírio retoma o controle de bairro que estava sob domínio dos rebeldes em Alepo. Desde 2012, o bairro perto do centro de Alepo era controlado pelos rebeldes que lutam contra o governo de Bashar al-Assad. Segundo a agência France Press, uma fonte militar informou que vários terroristas foram mortos na ofensiva do exército. A retomada do bairro faz parte das operações militares anunciadas na quinta-feira passada, quando o governo sírio e Rússia prometeram atacar os rebeldes com ofensivas aéreas e terrestres. Pesquisas apontam a democrata Hillary Clinton como a vencedora do debate de ontem contra o republicano Donald Trump. Foi o primeiro debate entre os dois que disputam a presidência dos Estados Unidos. Segundo pesquisa do canal CNN, 62% dos eleitores que assistiram ao debate consideraram que Hillary foi melhor, contra 27% que preferiram o desempenho de Trump. Já a pesquisa Public Policy registrou 51% de vantagem para Hillary contra 40% de Trump. Our jobs are fleeing the country. O republicano mostrou um tom mais sério e menos escrachado durante o debate. Passou mais tempo se defendendo dos ataques de Hillary, a quem interrompeu diversas vezes, do que atacando. Ele focou no período em que a rival foi secretária de Estado do governo Obama para dizer que ela não fez muita coisa. A democrata, por sua vez, foi mais formal e provocou bastante Trump, a quem acusou de racismo, sexismo e sonegação fiscal. Foram abordados 3 grandes temas: economia e geração de empregos, segurança e a direção que o país deve tomar. No campo das polêmicas, o bilionário se esquivou mais uma vez sobre apresentar sua declaração de imposto de renda. I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted. Já Hillary assumiu que errou ao enviar e-mails de sua conta pessoal quando era secretária de Estado. I'm not going to make any excuses. It was a mistake and I take responsibility for that. Nos Estados Unidos, o primeiro debate costuma estabelecer o tom da reta final da campanha. Falta menos de 1 mês e meio para as eleições e os candidatos aparecem quase empatados nas pesquisas. Os próximos debates estão marcados para os dias 9 e 19 de outubro. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Então quer dizer que Hillary Clinton levou a melhor no debate de ontem. Ganhou de Donald Trump. Na pesquisa da CNN.
Mas não é por isso que ela vai disparar nas pesquisas e não vai sair dessa posição chata de pequena vantagem ou de empate técnico. Os debates presidenciais americanos quase nunca decidem uma eleição. Os Estados Unidos são um país com bons cientistas políticos. Existe até um centro de estudos sobre debates presidenciais. Fica na Universidade de Connecticut. 2 pesquisadores, Robert Erickson e Christopher Wieslen, fizeram um levantamento entre 1976 e 2008. Descobriram que a aprovação ou a rejeição dos candidatos não mudou em quase nada antes ou depois do debate. Isso só aconteceu em 2 eleições em que o candidato democrata foi Jimmy Carter. Em 76, o adversário dele, Gerald Ford, não sabia que os países do leste europeu eram satélites da União Soviética. Ford perdeu a eleição. Uma piada maldosa dizia que Ford era do tipo que não conseguia andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Pois o outro debate que virou eleição foi de 1980. Carter não conseguiu se reeleger. Ele perdeu para Ronald Reagan, que tinha sido ator de cinema. Durante o debate, Reagan insinuou que o adversário não estava entendendo nada e soltou 2 vezes com dramaticidade: "Lá vai você de novo". O efeito na imagem de Carter foi muito ruim, mas os debates são um grande evento do show business americano. O primeiro deles, em 1960, entre John Kennedy e Richard Nixon, teve 70 milhões de telespectadores. Kennedy foi eleito. O debate de ontem ultrapassou 100 milhões. Mas é um confronto engessado, em que os 2 participantes impõem regras para não serem surpreendidos. Foi por causa desse engessamento que os debates deixaram de ser patrocinados em 1984 por uma ONG apartidária, a Liga das Mulheres Eleitoras. Elas afirmaram na época que o engessamento das regras era a mesma coisa do que uma fraude eleitoral. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade vão a júri popular. Por essa decisão do STJ, Caio Souza e Fábio Raposo devem responder por homicídio qualificado e com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Com essa decisão, a dupla deve ir a júri popular pelo crime, mas a data desse julgamento ainda não foi definida. Santiago Andrade foi atingido por um rojão em fevereiro de 2014, quando trabalhava como cinegrafista, cobrindo uma manifestação na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos que condenaram policiais militares pelo massacre do Carandiru em 1992. No episódio, 111 presos foram assassinados. Depois da condenação de 74 policiais militares, a defesa entrou com recurso pedindo a anulação dos julgamentos e a absolvição dos PMs, usando como base o fato de ter sido considerada improcedente a acusação contra o comandante da corporação na época, o coronel Ubiratã Guimarães. O Ubiratã foi condenado em 2001 a 632 anos de prisão por 105 das 111 mortes. 5 anos depois, o Tribunal de Justiça o absolveu, ao entender que ele apenas cumpria o seu dever ao cometer os crimes. O coronel morreu em 2006 sem nunca ter sido preso. Como 3 dos 5 desembargadores votaram pela nulidade dos processos iniciais, os julgamentos podem ser refeitos. O Ministério Público afirmou que vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça para recorrer da decisão do TJ paulista. O episódio, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, aconteceu em 2 de outubro de 1992, depois de uma rebelião de presos. Ao todo, 111 detentos foram assassinados depois da entrada da Polícia Militar na casa de detenção. 74 policiais militares foram considerados culpados pelas mortes de 77 presidiários. Os outros 34 presos teriam sido mortos pelos próprios colegas de cela. Os PMs receberam penas que variavam de 96 a 624 anos de prisão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da saúde pública no Brasil pós-impeachment. Entrevista o médico otorrinolaringologista Florisval Meinão, presidente reeleito da Associação Paulista de Medicina. Obrigado, doutor Florisval, por estar conosco. Bom, o governo Michel Temer renovou o programa Mais Médicos por mais 3 anos. Esse programa que no início
teve assim tanta polêmica, principalmente pela contratação de médicos cubanos, que era um assunto assim muito controverso. Eu quero ouvir do senhor agora a avaliação que a Associação Paulista de Medicina faz 3 anos depois do programa Mais Médicos. Em primeiro lugar, lamentavelmente, ele renovou este programa, porque esse programa não trouxe nenhum benefício para a assistência à saúde no país e, pelo seu conteúdo, não é apenas a questão da vinda dos cubanos, talvez mais grave do que isto seja a interferência no processo de formação dos médicos e no processo de especialização desses médicos. Como interferência? Eu gostaria que o senhor explicasse. Houve uma mudança na grade curricular dos cursos de medicina, mas o mais grave é a abertura indiscriminada de escolas médicas. Hoje foi anunciado uma abertura de mais umas 11 ou 12 faculdades no estado de São Paulo e não existe necessidade de mais médicos em nosso estado. E o pior ainda, são escolas que não têm hospitais devidamente preparados para o ensino e nós não dispomos de preceptores também preparados para o ensino. Então nós vamos ter uma legião daqui a um período de 10 anos de médicos com uma formação questionável e colocando em risco a população. Agora, doutor Florisval, o senhor então deixa muito clara essa opinião na Associação Paulista de Medicina, né, de que o programa Mais Médicos não agrega, não acrescenta. Entretanto, chama a atenção que prefeitos, a Federação de Municípios, mas Brasil afora, eu me preparava para a sua entrevista e li muitos depoimentos em que como esse programa Mais Médicos, principalmente em municípios menores, com mais dificuldades, sem recursos, de pessoal inclusive, no local onde estão, como esse programa Mais Médicos ajudou. E com redução de índices de doenças, até de mortalidade, principalmente a infantil. Esse descompasso da opinião de doutores e da opinião de administrador público, o que explica? Bem, em primeiro lugar, não concordo que houve uma redução de índices de doenças. Esses números nunca foram devidamente e rigorosamente analisados. Em segundo lugar, para os prefeitos foi um grande negócio, porque eles demitiram em muitas cidades médicos brasileiros que eram contratados, sendo pagos pelas prefeituras, e foram trazidos médicos que foram custeados pelo governo federal. Portanto, foi uma coisa muito benéfica para os prefeitos. Na verdade, nós temos dúvidas sobre a qualidade do atendimento. E essas dúvidas, as consequências de um atendimento deficiente hoje, somente serão sentidas no futuro, quando algumas doenças se tornarem com agravos, são doenças crônicas, e as sequelas dessas doenças só virão no futuro. Agora, eles tentaram corrigir aquilo que pudesse ser que era muito questionado. Primeiro, a qualificação dos médicos cubanos e também a qualificação dos recém-formados brasileiros que foram contratados pelos Mais Médicos e pelo Mais Médicos. Então, o governo federal instituiu aquele esquema de monitores, que eram instrutores médicos experientes, que tinham sob o comando deles um número X de médicos contratados pelo programa Mais Médicos para orientação, para suprir eventuais deficiências e também avaliação do que é que eles estavam fazendo. Essa medida de colocar esses tutores, isso não funcionou? Claro que não. Isso aí é jogo de cena para dizer que esses médicos estavam supervisionados. Médicos atendendo 20 pacientes por dia, tendo um contato por telefone com alguém a cada 2 ou 3 meses, isso não ajuda em nada. A qualidade do atendimento dessas pessoas, com toda certeza, é uma qualidade muito deficitária. O senhor sofre algum tipo de pressão dos seus pares, dos médicos, para
fazer uma avaliação negativa do Mais Médicos, assim por uma questão até corporativa, porque os médicos brasileiros não aceitam a contratação de médicos de fora? Nós aceitamos a contratação de médicos de fora, só que nós achamos que todos os médicos, para exercer a medicina em nosso país, eles têm que provar que eles estão capacitados para tanto. E para isso eles deveriam fazer uma prova e revalidar o seu diploma, e com isso eles estariam demonstrando que estão aptos. É o que acontece com os médicos brasileiros quando vão para o exterior, e o que sempre aconteceu com os médicos que vêm do exterior para cá. Esses médicos não provaram este fato. Compara, Maria Lídia, com o piloto de um avião. Se num dado momento se resolvesse contratar pilotos, porque faltavam pilotos, e essas pessoas não foram testadas para saber se sabiam pilotar um avião. Quem é que iria embarcar? Eu não embarcaria, acho que você também não. Dificilmente. Só que com os médicos isso não aparece num dado momento e em grande escala. Mas, obviamente, que nós nunca fomos contrários à vinda de médicos do exterior, desde que eles provem que são capazes de exercer a medicina em nosso país. Bom, agora minha última pergunta é sobre São Paulo. Nós estamos às vésperas da eleição do prefeito da capital paulista. Eu quero ouvir do senhor o que o senhor, os seus pares na Associação Paulista de Medicina identificam como sendo a questão básica, fundamental, como desafio do prefeito eleito de São Paulo. Levar uma assistência à saúde de qualidade a toda a população. Como? Para isto, o primeiro passo é ter recursos suficientes, e faltam recursos, isso é muito claro, de que os investimentos em saúde em nosso país, eles são muito inferiores e comparando com outros países com um sistema semelhante. E, em segundo lugar, fazer uma boa gestão desses recursos. A melhor alternativa para um governo é investir na atenção básica à saúde. Investimento na atenção básica... Nas unidades básicas de atendimento? E principalmente na estratégia de saúde da família, o programa de saúde da família, que está provado que ele dá bons resultados, ele reduz a incidência de complicações, ele diminui a incidência de emergências, internações, etc. Então eu penso que um bom programa para a prefeitura é investir no programa de saúde da família. Agradeço sua entrevista e oferecemos aos candidatos subsídios para os programas que aquele que for eleito possa desenvolver em São Paulo e atender às necessidades fundamentais da população. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Gamberini. A seguir, as notícias do futebol. Amanhã começam as quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras e Santos se preparam para jogar os clássicos nacionais. Graças ao esforço de todos os alunos e de nós, professores, de milhares de servidores de todas as escolas do nosso estado, São Paulo subiu posições e conquistou o primeiro lugar nos 3 níveis do IDEB, o Índice de Qualidade do Ensino do Brasil. E para contar essa notícia, ninguém melhor que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. A educação no estado de São Paulo avançou, mas sabemos que é preciso avançar ainda mais. Primeiro lugar no IDEB. Bom para você, bom para São Paulo. Sou psicólogo do rádio da TV. Vou fiscalizar para que os serviços públicos funcionem direito. Na saúde, na educação, nos transportes. Haroldo Lopes, 15015. Sou Adilson da Copa, o único cidadão comum no Brasil a ganhar um prêmio da ONU por comportamento ético. Por isso vou lutar pela ética e pela moralidade na política. Adilson da Copa, 15321. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. No Todo Seu de hoje tem musical imperdível com o cantor Max de Castro. Agora é o PSTU. Temer quer acabar com a aposentadoria e com nossos direitos trabalhistas. Quer que você trabalhe até morrer e ainda por cima 12 horas por dia. Os metalúrgicos de todo o país vão parar dia 29 e chamam todos os trabalhadores a preparar uma grande greve geral. Contra o ataque à aposentadoria e aos direitos trabalhistas, vamos parar o Brasil. Dilma já saiu.
Agora é fora Temer e todo esse Congresso. Fora todos eles. Eleições gerais já, com novas regras. Fora Temer! Fora todos eles! Contra burguês, lute e vote 16. PSTU. Ela saiu do sertão para fazer história. Nos mostrou que a cidade pode ser feita de povo. Sem nunca mudar de lado, enfrentou os ricos, corruptos e poderosos. Existem pessoas que valem a pena. Existem pessoas que valem o seu voto. Luiz Erundina é uma delas. Faça valer a pena. Vote Erundina 50. No Todo Seu de hoje, vamos saber quais os nossos direitos na saúde existem. Você sabia que a maioria dos hospitais públicos na cidade precisa de mais recursos para custeio? É assim que trabalho, enviando recursos para que esses hospitais funcionem. Você sabe quem faz a diferença. A política brasileira exige pessoas sérias com uma história de respeito a Deus e pelo fortalecimento da família. Na Câmara Municipal aprovamos importantes projetos para a cidade. Peço o seu voto para continuar nessa missão. Sandra Tadeu, 25 mil. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Vergonha! Vergonha! Mais de 17% da população economicamente ativa da nossa cidade está desempregada. Vamos acabar com essa vergonha. Reaja, São Paulo. Major Olímpio Prefeito, a coragem que São Paulo precisa. Vamos construir uma nova cidade, uma nova São Paulo. E eu, como vice-prefeito, estarei lado a lado com o Major Olímpio nessa missão. Major Olímpio para prefeito é 77. Major Olímpio para prefeito é 77. Paulistanos, o percentual de adolescentes à procura do ensino superior é muito grande e a nossa cidade, uma das 7 maiores do mundo, não ter universidade municipal é o atestado que a educação aqui está fora das prioridades. Criar a universidade municipal aberta, pública e gratuita é um investimento com retorno garantido. Educação e cultura. Sou o professor Lindbergh, candidato a vereador, Universidade Municipal, João Bico, prefeito 27. 27 é vida limpa, 27 é uma mamãe. Vamos agora às notícias do esporte, com Luciana Magalhães e Celso Cardoso. Começam amanhã as quartas de final da Copa do Brasil com 3 grandes clássicos. É isso, Celso? Isso mesmo, Luciana. Exceção feita Atlético Mineiro e Juventude, um time da elite do futebol brasileiro, contra um da terceira divisão. Os demais jogos são o que popularmente chamamos de briga entre cachorros grandes. Santos e Inter, Grêmio e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Este último reúne times que lutam contra a crise. Os corintianos tentam, na Copa do Brasil, conquistar a vaga na Libertadores, que pelo Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil. Não estou pensando agora no Campeonato Brasileiro, sei dos problemas do Campeonato Brasileiro, que a gente caiu muito o rendimento na pontuação, mas minha cabeça agora é totalmente para o jogo de amanhã, quarta-feira, um jogo decisivo, onde precisamos fazer um resultado muito bom dentro de casa, para depois a gente voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. Apesar do que ele falou, do lado cruzeirense, a situação é ainda pior que a do rival, né, Celso? Pois é, a crise lá é bem mais intensa. O time está na zona do rebaixamento do Brasileirão, o que tira um pouco o foco do clube na Copa do Brasil. Se precisar escolher entre as duas competições, entre uma das duas, né, o Campeonato Brasileiro será prioridade para a equipe mineira em detrimento da Copa do Brasil. Certamente o Cruzeiro, entre as duas coisas, tem uma prioridade. Continuar na primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Se, ao ter que tomar uma decisão, eu tiver que escolher entre um risco para cá e um risco para lá, nós vamos direcionar mais os nossos objetivos e ter sempre toda a força máxima que pudermos ter no Campeonato Brasileiro. O que não quer dizer que não queremos ganhar a Copa do Brasil. Temos condição de fazer.
Será? O que você acha da decisão do Mano Menezes? É cauteloso, vai depender muito do que vai acontecer amanhã entre Corinthians e Cruzeiro. Amanhã, por exemplo, não tem por que ele escalar um time com reservas, não escalar força máxima. Mas vamos imaginar que o Corinthians, de repente, consiga uma vitória por 2 gols de diferença. Aí, para o jogo de Minas, obviamente, o Mano vai jogar a toalha. A prioridade do Cruzeiro, sem dúvida, é permanecer na primeira divisão. O Cruzeiro jamais caiu para a segunda divisão. E está na zona do rebaixamento, assim como o Internacional, que também deve poupar jogadores contra o Santos. Quando a coisa começa a funilar, você tem que exercer prioridade. No caso do Corinthians, a Copa do Brasil pode salvar a temporada. O Corinthians caiu muito no Campeonato Brasileiro, hoje está em 7º lugar. Existe ainda a chance de conquistar vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil é um atalho interessante. Digamos, o Corinthians tem aí 6 jogos para conseguir essa vaga na Libertadores via Copa do Brasil. Se o Cruzeiro ainda tirar o pé, mais fácil para o Corinthians. Então, acho que o Corinthians está levando a Copa do Brasil como uma das prioridades, diferentemente do Cruzeiro. Vamos falar então de quem está bem. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, já está em Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio. Mas a gente acompanhou o último treino palmeirense em São Paulo, antes do embarque para o sul do país. 99 jogos e 23 gols. Amanhã, contra o Grêmio, Dudu vai chegar à marca de 100 partidas disputadas com a camisa do Palmeiras. Fico feliz de ter chegado a essa marca, né? Já vai estar no meu 2º ano aqui, já completar 100 jogos, é uma marca muito bacana para ficar na memória. O atacante já foi alvo de polêmica com adversários e até árbitros, mas hoje vive uma fase de calmaria. Ganhou responsabilidades e é líder do time, até mesmo a braçadeira de capitão do técnico Cuca. E o time, desde então, não perdeu mais. A trajetória de Dudu já está marcada no clube graças ao título da Copa do Brasil no ano passado. Ele agora quer fazer história. Afinal, corre em busca de uma dupla conquista inédita: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no final do ano. A gente chegou aqui ano passado, né? O clube não passava num momento bom. Vinha brigando do não rebaixamento, a gente conseguiu reconstruir, né, o clube, chegando até a final do Campeonato Paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, né, e esse ano totalmente diferente as coisas, ainda chegaram mais jogadores, chegaram um treinador, a gente tá muito feliz por esse momento, né, a gente espera que a gente possa sim conquistar esses 2 campeonatos, que você entra para a história do clube, né, fica marcada na memória do torcedor para sempre. Para o palmeirense seria sensacional. Bem, é isso, Celso. Muito obrigada. Até amanhã. Boa noite para você. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite e até lá. Ronifon recebe o músico Maxi de Castro no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.